Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos discutir a modelagem mental e ensino de ciências por micropesquisas, que praticamente é um assunto que nós normalmente encontramos diluído em várias apresentações de vários congressos, assim, em formação de professores, em pesquisa docente e também em diversos cursos de pós-graduação na área de educação em ciências ou educação científica e tecnológica. Tá, então, nós vamos definir alguns termos, falar um pouco da história da modelagem mental e como que a modelagem mental pode ser empregada assim na execução de uma tarefa didática daí pelos estudantes sob a supervisão, né, e planejamento do professor. Tá? Modelagem mental é um termo que surge dentro de uma escola chamada escola cognitivista, que é a escola praticamente que visa o professor no papel de desenvolver o pensamento do aluno. Tá? Então, é uma escola assim que já tem longa duração, ela já vem desde a fundação das primeiras universidades, como a Universidade de Bolonha, a Universidade de Palermo, a Universidade de Pisa, a Universidade de Oxford, Cambridge e outras universidades antigas assim da Europa, né? Então, a escola cognitivista ela tem sido praticamente um dos pilares assim da educação científico-tecnológica na escola europeia. Né? A nossa, no caso aqui no Brasil, né, por ter uma influência de colonização e cultura europeia, também leva um pouco disso, um pouco dessa cultura eurocêntrica daí. Então a escola cognitivista ela se deriva da Grécia Antiga, né, de uma escola de Sêneca chamada estoicismo. Também é uma mistura de antropologia, conceitos antropológicos assim observados por estudos em várias regiões assim durante a história, né, várias explorações ao longo do mundo, diferentes contatos assim da civilização europeia com outras civilizações. Vem também com a história da docência da escola clássica europeia, como já tinha visto, né, antes, e que se manifesta nos dias de hoje dentro das universidades brasileiras, né, como primeira aproximação para qualquer atividade docente, mesmo na universidade. Durante o século XX, nós vemos assim um desvio assim dessa funcionalidade, no sentido de alguns grupos introduzirem o cognitivismo, né, tendo em vista o avanço da eletrônica e da computação. Então, o uso da cibernética também, né, aprendizado das máquinas, né, um tema bastante complexo, também é um tema de doutrina, né, educacional cognitivista. O uso das linguagens, né, uso efetivo das línguas, linguística, expressão do ser humano, expressão da mente através, né, da fonação, inteligência artificial, psicologia e a neurociência também ganharam espaço. Então hoje a escola cognitivista ela meio que envolve, por exemplo, a modelagem mental aplicada também ao aprendizado de máquinas daí. Tá? E praticamente o que nós temos é que a mente é um campo de recursos para a computação. Tá? Então, para ensinar uma máquina a pensar, teoricamente a gente tem que entender como o ser humano pensa e tentar fazer uma máquina que praticamente faça o mesmo papel. A mente é um campo de recursos vastos de computação, porque ela envolve lógica matemática, envolve o cálculo, né? Envolve a álgebra, a pessoa faz inferências, ela deduz, ela faz um raciocínio esquematizado por hierarquias, que a gente chama de raciocínio taxonômico, e várias outras formas daí. O estudante da escola cognitivista ele vai mostrar sucesso, né? Vai ser considerado um estudante bem-sucedido no processo, se ele tiver a demonstração clara da aquisição do conhecimento desse sucesso e de diferentes etapas lógicas matemáticas. Então, tem que existir uma construção quantitativa que acompanha daí o raciocínio qualitativo. E depois que ela prioriza o uso da mente humana acima de outras coisas, né? Praticamente a moral, a ética, né? E o uso, por exemplo, da mente como elemento, né, de prever consequências a partir de dados, né, são objetivos da escola cognitivista. Aqui tem uma vista aqui da entrada da Bodleian Library, né, Biblioteca Bodleian em Oxford, onde nós vemos daí
uns símbolos cognitivistas, né? Tecnicamente, não há, são estátuas assim que ficam nos portões, mas não há corpo nessa estátua, simplesmente é aquela expressão séria, né? Que uma expressão de alguém que está preocupado com um conhecimento, tá? E só importa, no caso, a cabeça que seria aparentemente localizada no cérebro daí, tá? Então, esses são os elementos figurativos assim numa escola cognitivista, simplesmente a cabeça acima de tudo. Podemos enxergar aqui um detalhe da Bodleian Library, que é a biblioteca Bodleian da Universidade de Oxford, tá? Então, a biblioteca é esse prédio localizado ali na Francisco Gramado. Por dentro, ele simplesmente é um círculo, e nesse círculo tem várias divisões onde estariam os livros, né? Então as pessoas entrariam ali nesse círculo, e esse círculo contém, por exemplo, astronomia, retórica, latim, grego, e cada lugarzinho assim de subdividir esse círculo inteiramente estariam os livros que as pessoas poderiam, né, as pessoas envolvidas com a universidade poderiam ter acesso livre para ler. E, né, por dentro tem um pátio redondo, e esse pátio redondo as pessoas podem discutir daí as suas ideias, assim, no sentido de aumentar sua capacidade cognitiva, tá? Nós podemos ver também alguns outros símbolos assim arquitetônicos que mostram como que são essas características pessoais de quem está nessa escola, né? Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, tecnicamente, a presença de uma pessoa que é egregia, tem uma coroa de rei, com os livros na mão, assim, e as outras pessoas fazendo reverência, os anjos fazendo reverência. Então, para a escola cognitiva, essa pessoa que está aqui no centro, ela atingiu, assim, um ponto máximo da razão humana, teria toda a verdade da natureza em si, e as outras pessoas a venerariam com respeito. E dentro dessa corrente, assim, baseada no estoicismo grego, o estoicismo grego praticamente, né, é a ausência de emoções, a pessoa simplesmente não manifesta emoções, simplesmente procura elaborar uma lógica interna. Nós podemos ver aqui uma escultura numa pessoa, né, com uma aparência sem emoção, né, praticamente, simplesmente com um olhar distante, perdido na sua introspecção. Então essa introspecção é onde você faria umas conexões e faria o cérebro trabalhar, no caso, para poder entender a natureza em cima das suas conexões, tá? Então, essa arquitetura, ela mostra muito bem a disposição das bibliotecas numa área divididas por áreas, assim, células concêntricas, um pátio aqui onde as pessoas poderiam interagir e discutir só os assuntos, né? Teoricamente, entrando na biblioteca só se discute assuntos intelectuais. Se quiser discutir qualquer outra coisa, né, tu sai fora da biblioteca para não incomodar os outros. A questão da elevação da pessoa a um nível meio que de divindade e autoridade, né, e o respeito pela sociedade, se ela atingir um nível alto de raciocínio lógico, que é o que a educação teoricamente traria. E a visualização daquele estoico ali que simplesmente não tem emoções, simplesmente se preocupa em fazer as tarefas bem-sucedidas com o máximo de eficiência possível. Aqui nós temos o interior de uma das bibliotecas dessas universidades estoicas, né, que praticamente o que as universidades, como elas foram constituídas, né, elas simplesmente constituíam-se de uma biblioteca, de uma sala de aula, uma sala de discussões, por exemplo, laboratórios eventualmente, mas os recursos históricos principais, assim, praticamente é uma boa biblioteca, né, tem que ter uma fonte de informação para o teu cérebro conseguir processar tudo isso aí. Tem que ter o foco, o indivíduo tem que estar focalizado num objetivo intelectual para poder usar a biblioteca efetivamente. E a presença da autodisciplina. Então, qualquer outra coisa que possa acontecer com o indivíduo que está estudando no ambiente desses não pode, é sempre segundo plano, não é necessário se preocupar, então, com isso. Então, qualquer coisa assim que a pessoa esteja passando por alguma forma de estresse ou alguma forma assim de problemas psicológicos ou alguma dificuldade pessoal na vida, dificuldade familiar, etc. Isso não interessa nada. O que interessa é que ele tem que ter autodisciplina
para poder se livrar desses pensamentos que não contribuem na direção do foco científico dele e gastar a maior parte do tempo possível na biblioteca. Então, biblioteca, foco nos estudos e autodisciplina. Esses aí são os recursos estoicos das universidades clássicas, né, de caráter eurocêntrico. Quem é que se espera que participe disso, né? Então, teoricamente, a gente espera que os estudantes sejam sujeitos ativos, tá? Que eles tenham um comportamento hierárquico e recursivo, que a ciência não seja tradicional, né? Ele tem que imaginar novos métodos e novas ideias a partir da ciência que ele recebe. É não comportamentalista no sentido que não se condiciona a pessoa a um determinado pensamento, né? Lembrando, por exemplo, a teoria de comportamentalismo de Pavlov, onde os cães eram instigados a ter um comportamento para receber um alimento. A pessoa que não é instigada a ter um comportamento, ela não recebe o sucesso escolar pelo comportamento, ela simplesmente recebe o sucesso escolar por adquirir um plano superior de pensamento, uma evolução da modelagem mental daí. Tá? E praticamente uma das filosofias do estoicismo que faz essa corrente voltar, meio que durante essa época de pandemias, ou então durante algum problema que requer um isolamento social administrado por estruturas governamentais, é que o estoicismo volta porque ele está embutido o cultivo, por exemplo, que a pessoa tem que ser forte e resiliente frente à dor, e se tiver alguma coisa de ruim acontecendo, ela tem que ser forte, seguir o foco dela e esquece assim qualquer outro tipo de problema que pode estar acontecendo, como as agruras da vida ou algo parecido. Tá? O estoicismo ele surge na Grécia, ele não é uma ideia nova, ele é uma das vertentes gregas do pensamento, e foi inventado por um pensador grego chamado Zenão de Cítio, tá? Esse primeiro rosto que a gente encontra aqui, que viveu de 334 até 262 a.C. Os discípulos dele, né, que vieram depois e refizeram a obra dele e reavaliaram a obra dele, colocando refinamentos, foram Sêneca, de 4 a.C. a 65, né, depois de Cristo, e Epíteto, né, de 55 a 135. Epíteto sempre caracterizado por uma pessoa que estava mergulhada em cima dos livros, né, com dificuldades pessoais como locomoção ou dificuldade de visão, mas ele estava lá insistindo em obter o conhecimento e escrever as conclusões dele acima dos conhecimentos. Então esses são os três cérebros, né, três grandes vultos do estoicismo helenístico. Tá? Então vamos tentar entender o que é esse estoicismo para poder entender a modelagem mental depois, né? Por exemplo, as emoções negativas que uma pessoa pode ter, elas provocam erros de julgamento. Então, se tu tem, por exemplo, uma emoção, se tu está com um certo grau de mágoa ou depressão, tu vai tender a enxergar as coisas na natureza, tá, bem inferiores ao que elas realmente são. Tá? Tu vai subjulgar ou então tu vai fazer um julgamento que não é adequado com a importância do que tu pode estar enxergando. Depois, o ser humano também pode ter emoções positivas, mas quando a pessoa está muito eufórica, muito feliz, ela não consegue enxergar a verdade, porque emoções muito positivas, elas têm um poder de distração do pensamento bem mais alto do que as emoções negativas, às vezes. Então, tanto emoções negativas ou positivas, para o estoicismo helenístico, elas são problemas e defeitos do ser humano, que atrapalham a razão e atrapalham que o ser humano atinja, no caso, a verdade. Tá? O ser humano ele nasce com uma bênção, né? Uma bênção divina. Né? Os gregos eram muito assim da religião em cima das capacidades humanas, né? Justificativa das capacidades humanas. Então nós temos a prohairese, né? Que é a virtude que o ser humano tem em aceitar ou refutar impressões. Então tu observa alguma coisa, tu pode aceitar isso que tu observou, incorporar ela, ou então tu pode recusar isso baseado nos teus critérios. Tá? Então tu usa a faculdade da tua razão, tá? O estudante usa corretamente as impressões dele, dos impulsos negativos e positivos,
desejos e aversões, tudo isso controlado para que ele possa ter a impressão correta e ter as conclusões de pensamento e razão apropriados, que vai ser interiorizados na estrutura de pensamento dele, na alma dele, né? Então essa é uma capacidade do ser humano que vem junto e que deve ser estimulada durante a vida inteira do sujeito. Não importa o que a gente pode dizer, mas o indivíduo, ele obviamente deve se submeter às regras naturais, ou seja, a natureza é absoluta, é imutável, ela é divina, ela é pura, ok? A natureza, ela existe, o ser humano tem que dar um jeito de se adaptar para entender ela, tá? E obviamente não importa quanto tempo demore isso, ou o que o ser humano tenha que passar, a seriedade e a insensibilidade a emoções para os estoicos ajuda bastante nesse processo aí, tá? Mas as regras naturais é que vão ditar o comportamento da pessoa, como ela deve agir e o que ela deve proceder, dependendo do que ela tem que fazer. Virtudes, disposições morais e epistêmicas, elas são suficientes para a felicidade. Não precisa, o ser humano não precisa mais nada para isso. E se ele atingiu, por exemplo, uma capacidade de obtenção de conhecimento, de interpretação e razão, ok? Isso já é o suficiente para ele ser considerado uma pessoa feliz. Então o sábio, ele é feliz, tá? Por quê? Porque o sábio, ele é imune ao infortúnio e a pensamentos negativos, porque ele se desprende das suas emoções carnais no sentido de tentar chegar ao nível mais alto de pensamento e conseguir incorporar a divindade que a natureza oferece. Esse conceito do estoicismo helenístico, ele praticamente fomentou, e a gente enxerga esses discursos, né, como bases filosóficas de diversas religiões, inclusive as religiões judaico-cristãs. O cristianismo começou com o estoicismo, pois mais tarde nós tivemos alguns imperadores de Roma, ali lá pelo ano 200, que praticamente baniram, e depois teve outros imperadores que trouxeram o estoicismo de volta daí, tá? Para a civilização como base cultural. Então, em resumo, tem uns pontos vermelhos aqui, né? O estoicismo helenístico, ele foi criticado por Nietzsche, né, que disse que o estoicismo é simplesmente uma filosofia de evolução que dá ênfase no individualismo e não requer contribuições sociais, tá? O estoicismo não visa o bem da sociedade, ele visa a evolução do indivíduo que pensa. O conhecimento vem pelo uso da razão humana em distinguir o verdadeiro ou falso somente, também pela metafísica, né? Mas em princípio é o pensamento humano que vai dizer o que é verdadeiro ou falso, baseado nas observações da natureza. O indivíduo se torna sábio, né, pela sua ação individual e pelo controle das emoções. E somente quando ele chegar num determinado nível de controle de emoções e razão pura, tá, obter a razão pura, que daí ele vai conseguir participar da sociedade no sentido de melhorar e evoluir a sociedade. Tá? E o estoicismo também diz que não há distinções sociais. A diferença entre o senhor e seu escravo é que praticamente o país do escravo foi invadido primeiro pelo país do senhor. Se tivesse ocorrido ao contrário, aquele que é escravo hoje seria o patrão e aquele que é o patrão hoje seria o escravo. Então, para eles, o ser humano não tem classe social, simplesmente são oportunidades naturais que surgem e que levam as pessoas de um ponto para outro daí. Mas o estoicismo, ele ganhou muito assim, né, por causa dos pensamentos de Marcos Aurélio, né? Marco Aurélio, ele foi um imperador romano, né, que praticamente é o mesmo imperador Marco Aurélio, que foi interpretado pelo ator, né, Richard Harris no filme Gladiador do ano 2000. Marco Aurélio, ele era um imperador e ele era um filósofo, então onde ele ia, ele escrevia, ele pensava e escrevia no meio das batalhas, lá no meio das invasões, né? Saía nas campanhas em diversos lugares da Europa, que na época não era Europa, era simplesmente os povoados bárbaros assim, e que fazia expansão do Império Romano usando a violência. Então, mas enquanto ele não estava fazendo isso, né, trabalhando pelo desenvolvimento da nação romana, ele estava escrevendo. Marco Aurélio escreveu tanta coisa, praticamente ele é quem estabeleceu o estoicismo, assim,
que o livro dele, Meditações, que vocês podem enxergar ali, é vendido até hoje. E é um livro assim que é um dos poucos livros assim que todo mundo devia ler quando está no ensino médio, que ele ajuda a formar algumas coisas no caráter do estudante e ajuda a preparar para a vida. Tá? Então, Marco Aurélio praticamente escreveu vários capítulos, que na época eram livros, né? Não se escrevia tanto quanto hoje. Escrevia, por exemplo, 12 páginas na época do Marcos Aurelius, 12 páginas era um livro. Né? Hoje não, hoje um livro são 500, 1000 páginas, assim. Né? Mas existem essas frases, né? Ele ensinava praticamente, colocava as ideias dele por frases. Então a gente pode ver as frases do Marco Aurélio que a gente pode usar até hoje, assim, né? Sem problema nenhum. Né? Ela simplesmente incorpora, assim, uma modelagem, um procedimento ético que é uma coisa neutra, que praticamente pode ler Marco Aurélio 2000 anos depois né? E simplesmente ter uma vida feliz, boa, realizada, assim, se seguir os ensinamentos, né? E como eu falei, é vendido até hoje, reimpressões e reimpressões das obras dele, né? Então vamos ver um exemplo, assim, o livro 10, que seria o capítulo 10, né? Parágrafo 4. Se um homem está equivocado, tá? Ou seja, a gente pode até levar para o caso do professor, se uma pessoa que é o estudante está equivocado, o professor deve instruir com gentileza e mostrar o erro. Tá? Mas se por acaso ele não for capaz de fazer isso, não for capaz de instruir, tá? Quem deve ser culpado é quem tentou instruir. Tá? E não é ou tu se culpa a si mesmo porque não conseguiu, ou tu não culpa ninguém e muito menos a ti mesmo. Então é interessante assim pensar dessa forma, assim, né? Porque ou tu te assume como culpado ou então tu não culpa ninguém. Tá? Porque só pode ter um culpado no processo de tirar o equívoco das pessoas, que é quem tenta tirar o equívoco das pessoas. Lembre-se que mudar de sua opinião e seguir aquele que corrige seu erro é tão consistente com a liberdade quanto persistir em seu erro. Muitas pessoas, por exemplo, acreditam que se uma pessoa está errada e tu tenta corrigir, né, que seria o papel do professor, se a pessoa que está recebendo a correção ela não corrige por alguma razão, tá? A gente tem que lembrar que a pessoa tem a liberdade de continuar no erro, né? Ou ela simplesmente aceita o que se diz e corrige, né? Corrige seus procedimentos, ou suas ideias, ou suas impressões pela discussão, pela argumentação. Mas se ela simplesmente quiser continuar no seu erro, ela é livre para fazer os dois. Então tu não pode criticar a pessoa porque não te ouviu, praticamente. Então Marco Aurélio também coloca isso aí. Marco Aurélio é bem simples e direto. Os livros de Marco Aurélio, principalmente esse que eu acabei de mencionar, eles são muito bons assim, porque dão aquelas frasezinhas de impacto assim, né? Por exemplo, execute cada ato da sua vida como se fosse o último, ou seja, qualquer atividade que tu fizer no teu dia, ela tem que ser feita da melhor forma possível por ti mesmo, né? Isso não deixa de ser uma boa lição para todo mundo, né? A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fazem dela. Se tu pensar bem, tua vida vai mais longe do que simplesmente não pensar ou não quiser fazer nada. Embora tu tenha liberdade para isso, né? Voltando assim aos pensamentos anteriores, né? É preferível tu ser reprovado por uma pessoa de extrema competência técnica, de extrema capacidade intelectual, do que tu praticamente sair por aí, né? E as pessoas que são muito idiotas começarem a te dizer que tu é uma gênio do mundo. Então é preferível tu ser reprovada por uma pessoa de altíssimo nível do que tu ser elogiado por uma pessoa que não tem muito nível. Tá? Digas-me o tamanho dos teus desejos e eu te direi o tamanho do teu sofrimento. Marco Aurélio também diz assim, ó, se tu tem aspirações, te prepara para sofrer mais por elas. Tá? Isso vem junto, e ele deve ter tido muita experiência sobre isso na hora de invadir as terras dos outros. Né? Quanto mais terra ele queria invadir para anexar no Império Romano, obviamente, né, ele vai ter que ter muito mais trabalho com o exército dele para subjugar as pessoas que já estavam morando nativa nessas terras daí. O homem comum, ele é exigente com os outros, mas o homem que é superior, ele é exigente consigo mesmo. Né? Essa é bem auto-evidente, né?
Desgosto, desânimo, tristeza, não interessa. Se tu fracassou, esquece tudo, apaga tudo e recomeça. Tá? Não fica lamentando alguma coisa que não aconteceu. Tá? Estoicismo puro aí. Muitas vezes erra não apenas quem faz, mas quem deixa de fazer alguma coisa. Também dá para pensar bastante sobre isso. A melhor maneira de se vingar de uma pessoa é não tentar ser como ela. Tu tem que ser melhor que ela. Então não se assemelha. Se te ocorreres de manhã de acordares com preguiça e indolência, lembra-se desse pensamento. Levanto-me para retornar à minha obra de homem. Ou seja, eu como existo, ok? E se eu estou com preguiça, se eu não consigo fazer nada, eu tenho que acordar pensando que eu tenho uma tarefa humana para fazer e essa tarefa tem que ser feita. Essa é interessante, que já vem desde os tempos romanos lá. Aquele que tem dinheiro não é quem ganha muito, mas assim quem gasta pouco. Né? Então não adianta tu ganhar, por exemplo, 30 mil e gastar 35 mil. Né? É muito melhor uma pessoa que ganha 3 mil, mas gasta 500. Né? Então também questão da só ganha quando tu economiza. Né? O ser humano pensa em progredir, evoluir, conquistar e ganhar sempre mais. Este, no entanto, não pensa no fundamental, manter o que já possui. Quando a gente estuda, por exemplo, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, a gente tem que saber, tá, que eu estou no ensino médio, eu estou na graduação, eu estou no mestrado ou eu estou no doutorado. Cada curso desses é uma natureza completamente diferente, formas diferentes de estudar, objetivos, tá? Enfim, né? Quando tu está fazendo mestrado, não é para pensar no doutorado nem na graduação. Tem que pensar em manter o mestrado correndo. Tá? Então, o nível que tu tiver, tu tem que manter e trabalhar nele o melhor que tu pode. O que vem depois não veio ainda, o que já veio antes não vem de novo. Então, manter o que se possui. Tá? Preservar e zelar e administrar o que você tem. O valor de cada um é relacionado com o valor das coisas às quais deu importância. Tá? Tu vale praticamente, o teu valor como ser humano é caracterizado pelo que tu dá valor. Por exemplo, se tu dá valor muito assim a juntar dinheiro, obviamente esse é o teu valor. Vai ser uma pessoa que certamente pode não ser benquista na sociedade, que simplesmente ninguém quer conversar com uma pessoa que só fala em guardar dinheiro. Se fores uma pessoa que gosta de ler, gosta de discutir ideias, tá? Atrai as pessoas na conversa, tu vai ser uma pessoa muito bem relacionada, tá? E as pessoas vão te dar valor por isso. Então, a atividade que a pessoa escolhe é o que vai dar o valor para ela, praticamente. E focalize no que a natureza te solicita. Né? Então, o que a natureza me solicita nesse momento, né? Tu vai lá e realiza. Tá? Amanhã a natureza pode solicitar outra coisa. E a natureza, dentro do estoicismo, a natureza tem a ver também com posições sociais, talvez saia de uma cidade para morar em outra, ou então entra em diferentes círculos de amigos, ou então tenta fazer um negócio novo, daí tu vai ter naturezas diferentes das atividades das pessoas daí. Tá? Então, dependendo do que é solicitado, tu tem que sempre focalizar. E assim vai. Marcos Aurelius, assim, é um livro, né, 70 páginas, não é um livro muito longo, mas praticamente ele levou muitos anos para escrever isso. Né? E ler Marcos Aurelius, por exemplo, é praticamente ouvir um imperador falando, um imperador filósofo, né? Que era praticamente o sonho de toda a vertente grega, era ter alguém com poder que seguisse, né, os ensinamentos gregos, no caso. Eles sempre quiseram isso e Marco Aurélio praticamente se destacou nisso aí. Tá? Então, eu sugiro, né, pegar o livro do Marco Aurélio, né, aquele mesmo, existiam outros assim, mas aquele ali principal, dar uma lida, porque certamente a gente aproveita alguma coisa mesmo, né, que o livro tenha sido escrito há 2000 anos atrás. Né? Bom, mas agora a gente vem com o que eu falei tanto do estoicismo, né? Porque o estoicismo praticamente é assim, ele é a primeira tentativa na história humana de colocar uma estrutura de pensamento e comportamento,
tá? E no sentido de tu trabalhar com o intelecto, tendo em vista a realidade do mundo, tá? E essa parte do estoicismo veio, né? Começou a meio que se firmar, assim, depois ficou, né, século XVIII e XIX, assim, teve só os filósofos ali, por exemplo, que aplicaram algumas coisas, né? Tipo Schopenhauer, Marx, assim por diante. Que a gente pode falar mais a respeito dessas transições entre as diferentes vertentes, né? Mas praticamente no século XX houve uma explosão, tá? Houve uma explosão por causa do súbito interesse né, na ciência como modificadora da sociedade. Eu não estou dizendo que a ciência é modificadora da sociedade. O que eu estou dizendo é que as pessoas da sociedade enxergaram a ciência, o progresso, porque estava vindo muitas coisas muito rápido. A gente teve o rádio, por exemplo, 1895, com o Guglielmo Marconi. Depois já teve a televisão na década de 30, já teve, por exemplo, o automóvel, quer dizer, as máquinas começaram a entrar para dentro das casas das pessoas. E depois da Segunda Guerra Mundial, né, a questão que a natureza não era mais algo estático, a gente pode modificar a natureza por meio da fusão e da fissão nuclear, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, sei lá, pegar um elemento químico tipo um carbono e transformar ele num berílio, por exemplo, né? Dentro de um reator assim de fusão. E daí veio o desenvolvimento da astronomia, né, com a questão do estudo de atmosferas de planetas, novas estrelas, aumento da precisão dos telescópios, o uso do infravermelho, por exemplo, que possibilitou enxergar fenômenos assim que não se tinha conhecimento antes, por meio de ondas eletromagnéticas invisíveis, com comprimentos de onda próximos da luz visível e assim por diante. Então, todos esses desenvolvimentos tecnológicos propiciaram a introdução da literatura, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, ali uma foto de época, o livro clássico do Isaac Asimov chamado Eu, Robô. Porque com o advento dos computadores, vocês podem observar alguma coisa a respeito disso, né? Em filmes, por exemplo, sobre o Alan Turing, né? Que foi uma pessoa, um matemático aí da metade do século passado e que também se preocupou em usar computadores e máquinas assim para resolver problemas. Então, você veio, por exemplo, pensamentos na década de 30 sobre a modelagem mental. Então, em 1932, a gente já tem trabalhos de Piaget e Vygotsky. Entre 1932 e 1940 começou a ter os primeiros computadores. Então Kenneth Craig fez esse livro, escreveu esse livro chamado A Natureza da Explicação, tendo em vista como que a gente pode transcrever o pensamento humano, o aprendizado humano para um aprendizado de algo que não é humano, né? Esse livro Eu, Robô, por exemplo, ele fala o que aconteceria, né, se a gente dividisse o mundo com robôs e como que esses robôs interagiriam com o ser humano. Também é um dos livros clássicos da ficção científica, né, da primeira metade do século passado que nós encontramos por aí, assim, ainda sendo bastante reimpresso. Então, A Natureza da Explicação é o livro assim que fez a ponte no sentido de fazer esse aprendizado mecânico, né, e introduzir discussões melhores sobre modelagens mentais, ou seja, como que o ser humano pensa, como que ele desenvolve a lógica. E creio que morreu meio novo, ele morreu num acidente, né, com 30 anos de idade, então praticamente não teve muita coisa produzida. O Vygotsky também morreu com 30 e poucos anos de idade, Piaget viveu bem mais. Mas deixou as ideias ali, né, nesse livro que também as pessoas que se interessam por modelagem mental poderiam ler, no caso. Na década de 60 já teve, por exemplo, o avanço da computação, no sentido de ter computadores mainframes, né, computadores de grande poder de processamento, que já eram vendidos pela IBM para o mundo inteiro, que eram computadores de grande porte. Aí computadores começaram a jogar xadrez, começaram a prever experimentos, começaram a ter várias atividades de inteligência artificial
com computadores daquela geração, que hoje em dia qualquer telefone celular tem muito mais capacidade do que, sei lá, 1000 daqueles computadores juntos, né? Em 1974, né, Philip Johnson Laird, né, ele introduziu uma série de estudos sobre a questão da cibernética e a questão do aprendizado por modelagem mental, tá? E continua escrevendo por um bom tempo aí, né, 30, 40 anos de carreira em cima disso. Em 81 nós temos já as novas versões, como de Keller e Brown, né, falando sobre modelagem mental. 83 já temos, a gente nota como teve muito autor em cima disso na década de 80, né? Rosalind Driver, Gentner, que é praticamente tem muita influência nos Estados Unidos e em Canadá hoje, né? Gentner Stevens, Rosie Morris e Carroll e Olson. Então são os autores que se manifestam. Mas por que apareceu tanta gente na década de 80? Assim, em questão de 8 anos apareceu mais autores sobre modelagem mental do que os precedentes, né? Bom, acho que a razão é muito simples, é o advento do computador para uso domiciliar, né? Então, antigamente tinha que ter um computador grande na universidade, né? Tipo década de 60, 70, que tu ia lá fazer as coisas. Década de 80 tu já podia comprar um computador com características similares de memória, de velocidade, né? Da Apple, no caso, né? Com o sistema Windows da Microsoft, tu já podia ter computador em casa, assim, rodando várias coisas, né? Tu podia programar um computador em casa com uma boa velocidade, tá? Então, a quantidade de dados, assim, já começou o processamento de dados, assim, já começou a ser uma realidade no ambiente domiciliar. Então, talvez trabalhar com a programação de uma máquina já era praticamente tão comum assim na vida das pessoas, né, quanto, né, sei lá, fazer um café ou convidar alguém para jantar ou coisa parecida. Então tu tinha inteligência, tu tinha uma certa lógica programável dentro de casa pela popularização dos computadores, tá? Então nessa época teve muito disso, né? Hoje os computadores são muito rápidos, mas eles são muito subutilizados porque a programação, a inteligência artificial, ela sei lá, fazer uma modelagem mental no computador já é bem mais complexo o processo, assim, não é tão fácil de programar como era nessa geração de máquinas que apareceu daí. Bom, então, o que Craig nos diz? Tá, vamos ver algumas coisas aí, porque eu acho que vale a pena falar sobre isso. A mentalização, quando a pessoa está no ensino médio, quando a pessoa está na escola aprendendo, tá? Ela observa uma coisa, ela gera uma representação interna e ela usa a matemática para prever alguma propriedade quantitativa, tá? E para Craig, isso é a mentalização. É um processo que surge em termos de exercícios continuados e seriados de representação e computação. As representações mentais, então, elas são maneiras assim que você tem de repensar o mundo externo, tá? O que acontece no mundo, ele não é captado por indivíduos, mas tu constrói representação sobre alguma coisa. E essa representação é que fica na mente. Então, tecnicamente, existe a tua interpretação sobre o que tu enxerga e essa interpretação é que tu vai ter, tá? Por exemplo, tu pode enxergar, por exemplo, sei lá, de repente um dia tu tá caminhando dentro de casa e de repente assim tu vê um clarão dentro de casa. Ninguém vai pesquisar a origem do clarão, mas normalmente tu vai dizer que esse clarão é uma coisa sem explicação, tu vai chamar de fantasma e vai começar a acreditar que está sendo visitado por entidades assim que já faleceram, que já morreram, por exemplo, que estão vindo te assombrar porque querem alguma coisa. Tá? Isso é uma representação. Não foi feito um experimento, um ensaio, nada para saber, por exemplo, quais são as possíveis causas assim de tu enxergar um clarão dentro de casa. Existem várias formas assim de tu ter isso, dependendo que horas era, que ótica teve. De repente passa um caminhão na rua, né, com uma pintura espelhada, aquela pintura reflete a luz e tu vê aquele flash, né, de luz assim, então não vai investigar, mas a tua representação que construiu foi o melhor que tu conseguiu fazer.
tá? E é isso que tu vai ter. Quando tu observa um fenômeno qualquer, por exemplo, sei lá, um pêndulo oscilando ou um corpo em queda livre, né? Ou então, por exemplo, sei lá, tu pega, incide luz ultravioleta em cima de uma camiseta de acrílico, tu vê que a camiseta brilha no escuro. Então, praticamente, tu vai entender o mundo pela modelagem. Tu não vai entender, mesmo que tu não enxergue átomos, não enxergue a gravidade a gente não enxerga, a gente só sente, né? Tu vai ter praticamente várias consequências que vão ser imagens construídas a partir de como que tu fez a análise desses fenômenos, tá? Então, a gente vive sob representações. Às vezes é bem limitada assim as representações, mas elas existem, né? Existe até o momento que eu considero, né, a minha razão e meu intelecto como uma existência, tá? Ela não existe uma existência absoluta. Existe simplesmente, por isso que a gente tem que repetir às vezes uma aula várias vezes, né? Às vezes numa primeira versão da aula tu não consegue estabelecer representações no cérebro dos alunos, né? Tu consegue fazer uma engenharia cerebral, né? No sentido de fazer a turma inteira saber. Às vezes tem que ficar repetindo um conceito múltiplas e múltiplas vezes até tu conseguir transferir a imagem que tu tem na cabeça para a imagem que o aluno deve ter. Então esse é um dos problemas da formação de professores, né? O que distingue o professor bom no professor ruim na escola clássica é que o professor bom ele economiza tempo do aluno em adquirir representações. Tu consegue passar tuas representações para o aluno, tá? Precisando de uma quantidade de tempo bem menor do que se o aluno fosse para um laboratório tentar concluir e reproduzir a mesma coisa daí, tá? Do assunto que está sendo comentado. Então, pode pensar um pouquinho sobre isso, né, que seria praticamente a transferência de representações entre indivíduos que caracteriza o processo de ensino-aprendizagem dentro da teoria das representações mentais, que é derivada daí do estoicismo, né, que eu já falei antes daí. Então, as representações elas podem ser proposicionais, onde os símbolos que a gente incorpora, né, são correspondentes à linguagem da natureza. Por exemplo, a natureza, a gente joga uma pedra, a pedra cai para o chão, existe uma aceleração da gravidade que pode ser medida, tá? E a gente atribui um valor de g. Tá? Então a gente coloca assim, ó, se o corpo tem massa, ele tem uma força gravitacional. Então isso é o primeiro silogismo. Se existir isso, vai acontecer aquilo. Se mudar isso, aquilo muda assim. Então essas são representações proposicionais, símbolos correspondentes à linguagem de diversos elementos observados na natureza. Depois nós temos os modelos mentais, né, que seriam os análogos introspectivos assim da estrutura do mundo, né? Então o mundo é de um jeito, as coisas acontecem e eu tenho que enxergar isso. Então o que está na minha cabeça é a modelagem mental sobre um fenômeno que está no mundo, tá? É a minha representação, tá? Depois as representações podem ser constituições em imagens também, né, que são correlatos perceptivos de modelos interiorizados do ponto de vista do indivíduo. Então, praticamente, nós estamos falando, por exemplo, da questão que uma pessoa pode representar um fenômeno pelo um desenho, por geração de uma imagem. Tá? Ela não vai descrever com detalhes, ela simplesmente gera. A gente vê isso, por exemplo, muito assim na arte antiga, assim, ó, tipo arte egípcia. A arte egípcia, né, o sol brilha, que é um horror, obviamente, lá no cima do deserto do Saara deve ter uma luz do meio-dia incrível, então aquilo seria um olho divino. Então, a percepções das pessoas é imaginar aquela estrutura muito brilhante como sendo o olho de um deus, no caso, Deus Ra, né? Então, se desenhou daí, toda vez que desenhava o sol, tu associava um olho assim, ou algum símbolo em cima disso, tá? Mas constituição de imagens, modelagem mental e representação proposicionais são as três coisas
que o professor que tenta usar essa técnica, que é muito complexa, tem que observar em primeiro lugar, fazendo tomada de informações com os alunos, com certeza. Daí as representações mentais, elas podem ser internas, que não captam o mundo diretamente, né? Elas podem ser, por exemplo, uma representação interna seria assim, ó, né? Eu já vi tanto corpo caindo assim, né? Tipo bola de tênis, pedaço de madeira jogado para cima, bola de futebol, bola de vôlei, essas coisas. Se tu jogar, por exemplo, sei lá, um pneu de carro, embora eu nunca tenha jogado um pneu de carro para ver como é que ele cai, eu sei que ele vai cair como todos os outros. Então eu não preciso fazer a inspeção direta sobre a natureza, eu simplesmente faço uma representação interna que não vem da captação de exemplos específicos, pode vir de outras captações que simplesmente faço a apropriação daí. Tá? Então, as representações mentais internas, né, que vêm praticamente do nosso intelecto, baseado no que a gente já tem, né, informações pré-existentes, e o processamento de informações pré-existentes, elas podem ser simbólicas ou distribuídas. Nas simbólicas, elas podem ser análogas, porque a gente pegou símbolos pelos sentidos humanos, então são flexíveis, porque depende da manipulação humana das coisas. A gente toca, a gente cheira, a gente enxerga, a gente ouve, né? Ou então são proposicionais, que daí são decorrentes de descrições matemáticas rígidas. Por que toda vez que eu jogo alguma coisa, jogo uma bola assim para um cachorro, fazendo um lançamento oblíquo, tá? Eu consigo decompor toda a trajetória da bola em termos de vetores de velocidade, vetores de posição, tá? E consigo prever exatamente a que distância do cachorro a bolinha vai cair no chão. Tá? Se eu conhecer as características do vetor, né? Vetor velocidade inicial, ângulo de lançamento e aceleração da gravidade. Então, consegue fazer a descrição de matemática e saber onde estão as coisas, onde que elas vão parar. Tá? Então essas são as simbólicas proposicionais, quando envolve descrições matemáticas rígidas daí. E as representações mentais podem ser externas. Externas são aquelas que são as gráficas, pictóricas ou as linguísticas. Tá? Então, praticamente, para eu falar sobre representações mentais, eu preciso usar o dom da linguagem. Então, às vezes, nós não sabemos se a linguagem está sendo efetiva ou não. A linguagem ela pode ser efetiva para quem fala, mas pode não ser efetiva. Uma transmissão, por exemplo, né, de representações mentais entre pessoas para quem recebe. Tá? Então aqui, Craig também escreve, né, que o padrão, assim, a característica fundamental da maquinaria neurológica, né, toda aquela estrutura neurológica que a gente tem dentro da cabeça, né, é o poder, tá, de paralelizar ou modelar eventos externos. Então, isso é uma das coisas que o livro lá nos conta. Então a gente pode observar ali algumas informações sobre o funcionamento básico do intelecto, ou seja, a entrada de dados externos é predominantemente visual e aditiva, no caso do estudante. Se o estudante é um estudante, por exemplo, de gastronomia, culinária, obviamente também ele vai ter que provar o que ele está fazendo, vai ter que saber qual é a diferença de uma torta de morango boa para uma torta de morango ruim. Tá? Embora para a maioria de nós que nós não somos treinados, né, uma torta de morango é uma torta de morango. Boa ou ruim a gente come ela igual, mas você vai servir num restaurante, daí tem que ter todo um outro processo daí. Tá? É a mesma coisa um piano. A gente pode tocar um piano, por exemplo, um teclado, na função de piano, que daí tu vai pagar lá R$900 pelo teclado. Pode pegar um teclado mais caro, tipo assim, R$20.000. Pode comprar um piano de 40, 50, 100 mil. Ou existe piano até que passa dos R$2 milhões. Então, sei lá, qual é a diferença de som entre eles? Talvez pela audição a gente não teria o treinamento para saber, mas uma pessoa que tem representação mental e formação sólida na área de música, elas vê a distância se o piano é de boa qualidade ou não. Tá? Então a gente tem dados externos, que são as linguagens, lembranças, decisões prévias, crenças, valores, atitudes, tratamentos prévios de informações paralelas ou relacionadas e a formação prévia de estratégias para outras finalidades. Tá?
Essas entradas de dados, assim, através desses termos, elas entram, tá, e formam uma representação interna da realidade. A representação interna da realidade se comunica, obviamente, com o estado emocional e com o comportamento. O estoicista ele tira o estado emocional e trabalha só com o comportamento. E esse resultado vem parar nesse ponto, tá, que é resultados ou experiência de vida. Isso que o estoicista quer trabalhar. Mas estado emocional ele não entra, tá? Entra só a característica de comportamento. E existem filtros, os filtros que eliminam informações, que deformam informações, que generalizam coisas, tá? Que praticamente são esses filtros podem operar inconscientemente daí. Tá? Então, uma dos pontos negativos do estoicismo é que o estoicismo trabalha com a consciência, não trabalha com a subconsciência, né? Que seria uma coisa que a neurologia moderna diz que às vezes as ideias vêm quando tu não está pensando. Tá? O homúnculo de Penfield é uma maneira assim da gente enxergar a questão da aquisição das informações. Tá? O que é o homúnculo de Penfield? A gente sabe que a área direita do cérebro é responsável pelas informações que é pega pela parte esquerda do corpo. Falei certo. E o lado esquerdo do cérebro é aquele que vem da parte direita do corpo. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem um derrame que afeta, por exemplo, a mobilidade da mão direita, é sinal que esse derrame aconteceu na região cortical do cérebro correspondente ao lado esquerdo. Tá? Isso é a mesma coisa. Se alguma coisa acontecer com a mão esquerda, em termos de lesão cerebral, é porque a lesão foi do lado direito. Porque a transmissão de informação, elas se cruzam, faz uma decussão das pirâmides, né? Decussação das pirâmides. Então, o que é do lado direito do cérebro acaba se transformando no lado esquerdo do corpo, e o que é lado esquerdo do corpo acaba se passando pelo lado direito. E observando daí, através da história assim, das lesões cerebrais, as pessoas viram que existem áreas de córtex que são associadas, tá, com diferentes partes do corpo. Por exemplo, tem áreas relacionadas à língua, à gengiva, olhos, nariz, rosto, lábio, dedos, cabeça, corpo, pernas, pés, genitália. Então, se a gente faz assim, ó, se a gente observar o tamanho da área cerebral envolvida com isso, com uma determinada percepção por algum desses canais aqui, e se a gente fizer redesenhar o ser humano no sentido de fazer ele proporcional às áreas dos cérebros envolvidas no processamento cognitivo de informações, nós vemos que esse aqui é o ser humano neurológico, que é o homúnculo de Penfield. Então a gente vê assim, ó, o homúnculo de Penfield, quanto maior for o tamanho do corpo dele, maior vai ser a área cerebral correspondente. Aliás, a área cerebral correspondente vai maximizar o tamanho das estruturas em comparação de outras. Então nós vemos assim, ó, o homem, por exemplo, as mãos humanas, ok, elas têm uma área de sensibilidade muito intensa no sentido de trazer informações para o cérebro. Porque as áreas que processam tato, dedos, etc., elas são áreas assim que envolvem grandes áreas cerebrais internas para processar esses dados. Tá? Então a gente vê, por exemplo, assim, ó, pés são grande fonte de informação, porque tem uma determinada sensibilidade bem grande. Né? Nós temos as mãos, obviamente, que são imensas em termos das áreas cerebrais envolvidas. O corpo aqui quase não é tanto, o corpo essa parte somática, perna e corpo não tem muita área de processamento cerebral. Mas, por exemplo, assim, ó, lábios, línguas e orelhas, tá? Realmente tem muita área cerebral para processar essas imagens, né? Depois temos o nariz e os olhos. Então, na prática, o ser humano é assim, ó, se quiser entrar no cérebro do ser humano, né, praticamente a informação pelas mãos tem maior acesso, depois as informações que vêm oralmente, depois a audição, depois o olfato e a visão vêm mais ou menos com o mesmo tamanho relativo em termos de áreas cerebrais envolvidas. E o resto praticamente não interessa.
tá? Não interessa porque não tem muita área cerebral no córtex assim envolvida nisso. Esse tipo de conceito, né, das mãos como fonte de informação, ela foi usada praticamente ao longo da arte, né? A arte mostra isso. Tem essa cena clássica do filme de 2001, Odisseia no Espaço, onde um macaco começa a manipular um pedaço de osso de uma ossada que ele encontrou e descobre que pode usar como ferramenta. Então, através do tato, tu consegue, né, fazer inferências assim numa primeira aproximação. Então, o que a gente entende com o homúnculo de Penfield é assim, ó, faz trabalhar com as mãos e com os ouvidos em primeiro lugar. Tá? Porque essa parte, por exemplo, assim, de interpretação de estímulos orais aqui já não é muito assim para o ensino de ciências. Assim, a pessoa vai trabalhar com as mãos e com os olhos e com os ouvidos, praticamente. Tá? Então, essa que é a limitação humana daí. Então vamos ver os princípios da modelagem mental, tá? Que são uns princípios que estão na literatura praticamente. São vários princípios, né? Então essa parte 1 eu vou falar sobre os 6 primeiros. Então os princípios da modelagem mental, o primeiro deles é o princípio da computabilidade, tá? Que é a mente desenvolvendo análise matemática como se fosse um computador a ser programado. Ou seja, tem que ter o desenvolvimento de uma dinâmica mecânica sequencial, tá? Que vai caracterizar o aprendizado por modelagem mental. Esse princípio aqui é importantíssimo, assim, tá? Ele parte do princípio que como os seres humanos podem ser programados, as máquinas também podem ser. Número 2, que é o princípio de inteligência artificial da quarta revolução industrial, né? Nós temos praticamente toda uma revolução industrial vindo aí, que é transparente, baseado nesses princípios. Princípio número 1 da modelagem mental. Depois o número 2 é o princípio da finitude. Tá? Finitude é assim, ó, não existe um domínio infinito de variáveis que tu possa colocar num cérebro que é finito. E o cérebro do ser humano ele é finito. Ele não admite assim muita informação. Então, talvez assim por violar o princípio da finitude, os alunos assim simplesmente acabam entrando na universidade e dali a alguns meses estão no antidepressivo, porque normalmente os professores requerem assim em várias disciplinas que esteja tudo dentro da cabeça do aluno. Talvez o que fosse melhor assim para respeitar esse princípio é juntar o primeiro com o segundo, ou seja, não cobrar tanto da memória do aluno em prova, mas sim cobrar como que ele trabalha daí e como que ele processa a partir de quantidades de informações que ele pode consultar. Então, sei lá, trabalhos com consulta livre em bibliografia, né, obedecendo o princípio da computabilidade, o professor pode fazer uma atividade que é 100% inédita e que o aluno não tem como copiar e colar textos da internet para entregar, né? Então, trabalhando com esses dois ali, a escola, por exemplo, pode ficar bem melhor, porque o aluno pode receber desafios, mas ele pode se ancorar assim, sem necessidade de ficar guardando em memória, tá? Número 3 é o princípio do construtivismo, né? Elementos básicos organizados para representar relações do mundo, no domínio mental interno, ou mentalização de relações pela experiência de vida, tá? Ou seja, construtivismo. Tu começa dos blocos mais básicos e vai para os blocos mais complexos daí, tá? Mantendo as relações com o mundo. Número 4 é o princípio da economia, tá? O princípio da economia não tem nada a ver com economia, mas economia no sentido de dinheiro, finanças, etc. Mas é o seguinte, ele é construído pelo discurso. Cada estado de relação, homem-natureza, ok, caracteriza e gera um modelo mental. Tá? Bom, agora aplicações disso vai depender muito da área que você está. Ok, então, por exemplo, num caso de um estudo biológico, pode ter muitas variáveis que são invisíveis, tá? E que às vezes não tem toda a modelagem mental. Prova está que se existir um vírus novo, por exemplo, que atormente a civilização, por mais que o vírus seja uma estrutura simples assim,
sob o ponto de vista da análise da microbiologia, não é fácil produzir uma vacina. Ou seja, uma coisa é ter um vírus que é uma estrutura simples. Outra coisa é tu ter toda uma bioquímica humana que como é que tu vai estimular para proteger daquele vírus. Então por isso que as vacinas e vírus elas não saem com muita facilidade. Alguns vírus têm vacinas, outros vírus é impossível ter vacinas. Tá? E sei lá, não existe nenhum caso assim que a gente tenha conseguido fazer vacinas que eliminassem, né, todas as doenças causadas por todos os vírus. Né? Não tem isso. Tá? Então, economia, né, a gente às vezes é difícil construir modelos mentais para entender alguma coisa, né, porque por mais que o discurso seja efetivo, às vezes na prática a pessoa não consegue fazer isso, não. Depois o número 5, que é o princípio da não indeterminação. Tá? Não determinação, indeterminação. A não indeterminação significa que há determinação, determinação quantitativa. Então todo o modelo mental que é feito, ele tem que ser descrito quantitativamente de alguma forma. Tá? Então esse é um dos princípios. Tu tem que conseguir atribuir uma equação para cada modelagem mental. Também isso é uma coisa, é um assunto meio controverso, né? Sei lá, a gente consegue colocar uma fórmula matemática para tudo, né? Para tudo que a gente pode fazer modelagem mental. Talvez em áreas como física, matemática, química tu consiga, né? Mas, por exemplo, em outras áreas não seja, né? Não é uma coisa muito direta assim de atribuir matemática ou lógica, né? Lógica matemática. O item número 6 é o princípio da predicabilidade, ou previsibilidade, né? Que a previsibilidade de um modelo ela pode decorrer de uma lógica preditiva, desenvolvida para um modelo afim. Conceitos artificiais podem ser diferenciados naturais em um dado modelo mental. Bom, então a gente tem que saber, por exemplo, se a gente conseguiu, se o modelo mental ela vem, por exemplo, de uma construção que é 100% artificial, ou se ela vem numa construção que é natural, ou se vem numa mistura dos dois. Bom, aí vai depender muito do campo daí. Tá? Mas a ideia é fazer previsões, né? Se a gente fizer muita previsão em cima de argumentos e informações que dependem só do indivíduo, obviamente pode estar incorrendo em muitos erros, porque às vezes o que o indivíduo pensa não é o que a natureza faz e vice-versa. Depois temos o princípio do inatismo, né, que os primitivos conceituais são inatos, e quando o indivíduo começa a construir um modelo mental, ele vai lá, a primeira coisa que é a tendência, ele lá na memória dele, na experiência dele passada e na carga cognitiva que ele já tem lá no cérebro, tá? E trazer aquilo que é inato para ele tentar entender, ok? Então pode ser que esteja certo, pode ser que não esteja certo, mas é que o indivíduo vai fazer, vai observar uma coisa que ele não conhece e vai tentar explicar em cima do que ele conhece. É a primeira coisa que acontece daí. Princípio do número finito de primitivos. Existe conjunto de conceitos primitivos que existem campos semânticos e lógicas e proposições que são mais complexas. Então, às vezes, por exemplo, relações lógicas mais simples, já pré-existentes, vai gerar um número complexo, mas esse número sempre vai ser finito. Tá? Nunca a gente vai ter um número infinito de campos conceituais na cabeça dele. E por último, o princípio da idealidade estrutural. Tá? Idealidade estrutural significa que no final de um processo de construção de modelo mental, no construto psicológico do indivíduo, qualquer modelo que tu tiver na cabeça, que for feito e que o modelo estiver pronto na estrutura de pensamento da pessoa, esse modelo tem que fazer previsões e tem que descrever exatamente as estruturas observadas no fenômeno natural. A gente não pode fazer uma inferência que vai produzir uma coisa que a natureza não mostra. Tá? Então essa é uma das características da modelagem mental. Ela trabalha só com
a previsão e a descrição de estruturas que são baseadas em realidade, que as outras pessoas também consigam enxergar, reproduzir, né, ou que consigam testar através daí definindo o que a gente chama de ciência daí, né, que é outro assunto bem mais complicado, o que é a ciência. A modelagem, por exemplo, ela pode ser basicamente de dois aspectos, físico ou conceitual. A modelagem física de um fenômeno é classificada como imaginativa, espacial, relacional, temporal, dinâmica e cinemática. Então, todo problema natural, ele praticamente requer uma imaginação, ele requer uma análise espacial, requer uma análise de relações entre variáveis que os descrevem, requer uma análise de tempo, como é que isso varia com o tempo, e observando a posição e observando o tempo, né, a gente pega da física a questão de velocidade, né, velocidade é a posição dividido pelo, né, tempo, então nós temos a dinâmica e a cinemática das coisas, que podem ser não físicas. Tá? A modelagem conceitual de um fenômeno é classificada como relacional, a asserção de propriedades ou monádica, teorização de conjuntos ou a metalinguística. Então, conceitual é um fenômeno que já tem a ver com a fala da pessoa e a exteriorização desse processo mental que ela fez. Tá? Então, quando a gente estuda uma modelagem mental, o pesquisador pode estar interessado em saber como que foi feita a descrição física, né, e depois como que esses conceitos foram feitos daí. Teoricamente, teria que fazer os dois. Se fizer só a modelagem conceitual e uma das ferramentas são os mapas conceituais, tá? Diagramas conceituais, por exemplo, tecnicamente isso não está dando toda a informação sobre... Não está dando, pelo menos, está dando a metade da informação, ou menos da metade até, do que tem que ser observado no estudante, né? Onde se investiga a evolução da modelagem mental. Bom, então continuando o livro, né, da natureza da explicação, tá? A modelagem mental ela incorpora esse conceito de máquina preditiva, máquina de modelagens preditivas, né? Se o organismo carrega um modelo de pequena escala de uma realidade externa, ok, e se, né, ele adquire as possíveis ações dentro da sua cabeça, ele pode tentar várias alternativas, tá? Pode tentar provar isso num laboratório ou numa sala de argumentação ou uma sessão de pensamento e concluir qual é que é o melhor deles daí, qual eram as alternativas que é a melhor para uma determinada ação. Você pode reagir a situações futuras antes que elas aconteçam, tá? Utilizar o conhecimento de eventos passados no sentido de trabalhar com os eventos presentes e futuros, e que em todo, né, o meio reagem, ok, numa maneira mais clara, mais segura, mais competente, tá? Quando tiver que trabalhar com as emergências na qual o sujeito é desafiado a trabalhar, tá? Então essa é a questão da predição. Tu pode fazer predições e simplesmente ter as situações mais ou menos com as saídas meio que estruturadas. Isso também é uma certa lição de vida assim, que a gente pode ter. Tentar prever os problemas antes que eles aconteçam, em resumo. Tá? E aí nós temos essas modelagens aí, que tem os nomes técnicos, né, que são os modelos mentais estruturais. Modelos mentais estruturais consistem em descrições orgânicas e análise de um fenômeno, que normalmente a gente usa as técnicas dos mapas conceituais para isso, né? Que a literatura está cheia assim, de mapas conceituais para o aluno estudando diferentes conhecimentos, diferentes teorias assim, de interpretação dos fenômenos, né? O modelo mental funcional, que internaliza-se procedimentos e sequências para planejar e executar interações para cumprir um procedimento técnico, né? Então não é só verificar a estrutura orgânica, estudar e descrever alguma coisa, mas sim, por exemplo, verificar como que isso pode ser usado para fazer alguma tarefa que a pessoa saiba. Por exemplo, eu vou fazer um experimento que eu vou estudar o efeito do adubo numa planta.
Obviamente eu não vou ficar lá admirando, por exemplo, como que uma enxada é construída, que tem um cabo, tem a lâmina de metal, né? Então a lâmina de metal ela é pesada, o cabo ajuda a gente a trabalhar com essa lâmina, tá? Não vou ficar fazendo essa descrição, simplesmente vou pegar a enxada, eu vou lá, vou cavar o buraco, fazer o canteiro e plantar as plantas e testar os adubos, tá? Então estruturação é uma coisa, funcionalidade é outra. Na prática, a gente estuda a modelagem mental estrutural 30% do caminho, e o funcional normalmente é outro 50% do caminho. E o resto que vem depois são outras coisas. Ok? Então, a gente internaliza procedimentos, né, na funcionalidade, tem que saber trabalhar com as coisas, porque é pelo trabalho e a manipulação e a execução de tarefas que o ser humano vai conseguir chegar a algo diferente, né, a criatividade. E a normatividade representacional, ok? Normatividades representacionais é assim, o indivíduo ele desenvolve um modelo mental a partir de outros modelos mentais, que pode não ser necessariamente deles, pode ser de outras pessoas. E esse conceito ali, né, que é um conceito bem década de 40 mesmo, que é a engenharia cerebral, né? Engenharia cerebral é um resumo assim, de tu trabalhar com mentes projetivas, conceitos de mentes projetivas e preditivas, mais modelos cognitivos generativos e os efeitos das representações mentais em cima dessa evolução cognitiva da pessoa daí. Tá? Então, trabalhar com esses termos ali praticamente caracteriza um trabalho de, entre aspas, engenharia cerebral, onde o professor deixa de ser um mero agente de instrução, tá? E passa a ser um agente que mexe com o intelecto da pessoa, no sentido de dar as atividades dessa forma daí. Tá? Então, esse termo engenharia cerebral é algo que a gente, como educador, tem que pensar bem, porque é uma coisa difícil. Uma engenharia cerebral incorreta, por exemplo, pode fazer o aluno resolver problemas fáceis incorretamente pro resto da vida. Tá? Lembrar que existe uma memória. Se tu aprendeu errado, tu vai continuar fazendo errado. Por mais que tu aprenda o certo depois, é difícil desconstruir o errado, tá? Ou desconstruir o que está incompleto. Tá? Lembra do Marcos Aurelius, né? Tem que fazer qualquer tarefa, por menor que seja, o melhor possível, como se fosse a última da tua vida. Tá? E na educação ela não é diferente. Philip Johnson Laird. Tá? Essa já é a década de 70, né? Philip Johnson Laird ele praticamente coloca as estruturas lógicas que vêm um pouco da lógica matemática, né, de Hegel, né, que Hegel, por exemplo, seria um filósofo mais apropriado para colocar aqui na parte da lógica matemática. Então, praticamente tem essa tabela que vem do livro, né, como a gente raciocina. Tá? Então, tem as questões de verificar os modelos. Então, por exemplo, uma proposição A e B. Então, eu tenho um conjunto de A de informações e um conjunto de B de informações. Então, os modelos mentais têm que ser feitos em cima do conjunto A e B. Okay? E os modelos completos eles têm que incorporar tanto A, quanto B. Tá? Segunda proposição, se acontecer A, o que vai acontecer com B? Então, obviamente, tem que fazer um modelo mental de todos os A's e todos os B's, tá? E, obviamente, se mudou o A, o que vai acontecer com o B? Se não existir A, o que vai acontecer com o B? E se não existir A, não vai existir B? Tá? Esse tipo de modelagem. Depois, se existir um fator A ou um fator B, ou se existirem os dois. Aí é que tá. Então, se existir A e não existir o B, o que vai acontecer? Acontece só o A ou vai acontecer ou não vai acontecer um B? Tá? Ou então, acontece um B, mas não acontece o A. Será que vai aparecer o A ou não vai aparecer A, mas o B vai existir depois? Entendeu? E se existir os dois, A e B, como que a existência de um em comparação com o outro, né, se manifesta na modelagem do que vai acontecer com um A e com um B. E depois
A ou então, ou também o B, né? Mas não ambos. Então, ou existe A ou existe B. O que a gente pode saber é o seguinte, que se existe A, em termos de ideias, se as ideias de A, do conjunto A de informações existirem, tá? Eu quero saber se vai existir A na modelagem e se B vai estar sempre ausente. Entendeu? Porque se não existir B e existir A, quando a gente faz um modelo mental, o B não pode existir, porque ele não existiu no início. Tá? E assim sucessivamente. Então, se não existir A e existir o B, obviamente, o modelo mental ele não pode levar em consideração o A, mas ele tem que levar em consideração só aquilo que realmente existiu. Então, esses modelos mentais são baseados nessa lógica proposicional, que é uma lógica computacional relativamente simples, né? Você quer, dá para pensar até em uma linguagem de computador, né? Tipo C ou Python, quando vai testar alguma coisa, tá? Mas a questão dos cognitivos, né? Cognitivos da linguística daí. Uma das maneiras de a gente pensar nesses cognitivos são as conjunções da língua portuguesa. Tá? As conjunções da língua portuguesa, elas implicam comparações de situações e estabelecimento linguístico de relações causa e consequência. Então, de uma certa forma, assim, o uso, né, de conjunções, a gente sabe se um aluno domina a língua portuguesa, se ele sabe usar conjunções numa redação simples. Se ele faz uma redação inteira sem usar conjunções, ele não está sabendo argumentar. Então, uma das maneiras assim que as pessoas realmente cobram em processos de seleção pública seria o uso da língua portuguesa no uso de conectivos daí e toda aquela lógica linguística que tem por trás da elaboração de um discurso ou de uma redação, tá? Uma redação científica no nosso caso daí. Bom, então, existe um aspecto psicológico que também John Soler descreveu, né? O cognitivismo sempre tem um forte amparo psicológico, da psicologia cognitivo-comportamental, que é a tradução do processo externo, ou seja, existe uma chegada do processo e esse estudante, esse indivíduo, ele traduz esse processo externo. Sei lá, observou o experimento de química, misturou dois líquidos transparentes e apareceu um líquido amarelado. Tá? Então, o que que houve isso aí, né? Se eu substituir esse outro líquido, né, o líquido A e B, se eu substituir o B por outra coisa, eu vou criar um líquido de propriedades de outra cor, em vez de ser avermelhado, vai ser alaranjado, vai ser amarelo, vai ser verde, enfim, né? Depende da reação química. Então, existe uma tradução desse processo de observação. Aí entra na cadeia de raciocínio, dedução, inferência, que daí o professor obviamente ajuda nesses processos. Depois tem a retradução desses elementos em processos externos, que seria a externalização. E isso passa por um processo de ida e volta chamado feedback, tá? Ou realimentação, onde o aluno pode mudar variáveis, tá, num experimento e ver o que realmente isso interfere. Tá? E Johnson Laird coloca um modelo assim de como fazer isso, né? Então, por exemplo, tu começa sempre com um modelo novo, mesmo que tu vai observar vai fazer uma análise de alguma coisa que tu já sabe, tu parte de um modelo novo. Talvez o melhor modelo, né, seria tu simplesmente assumir que não existe relação nenhuma entre variáveis A e B e deixa que, se existir relações entre as variáveis, ela vai aparecer durante a análise depois, e os experimentos podem ser refinados usando o processo de feedback também. Tá? Então começa com um novo modelo. Tá? Vou fazer um experimento na escola, eu vou fazer um modelo na minha cabeça, né, que pode ser simplesmente nada. Nada é sempre um bom modelo para começar. E tu vai construindo ele depois. Mas se quiser começar com algum outro procedimento, assim, né, pode começar com um outro modelo mais simples que já é pré-existente na cognição do aluno. Não tem problema nenhum disso. Tá? O procedimento de trabalho, né, coloca um referencial no modelo de acordo com uma hipótese ou uma premissa. Né? Depois a gente atualiza o modelo com uma nova referenciação em relação ao referencial existente. A gente atualiza o modelo com uma nova propriedade ou relação que vem daí do estudo, né, e da observação.
e vão juntando daí modelos separados num próximo modelo que praticamente leva à união ou à eliminação de algumas informações, tá? E tenta verificar relações entre eixos de referência entre as diferentes variáveis que fazem o problema daí. Tá? Sempre se verifica se uma proposição é verdadeira ou falsa, né? Por exemplo, isto é causa, isto é consequência, né? Existe alguma relação de A com, sei lá, da quantidade A com a quantidade B, se eu mexer A, será que altera B, né? E assim por diante. Depois a gente testa a ciência no sentido de testar por um contra-exemplo, né? Tu inventa um contra-exemplo que poderia destruir teu modelo mental. Vai lá, faz o ensaio. Se essa pesquisa falha, né? Significa que a proposição, né, ela segue uma validade. Então, toda vez que tu tenta derrubar alguma coisa, tu não consegue porque existe uma verdade subjacente daí, né? Então, esse número 6 aí também é interessante de ser pensado aí. Número 7. Procura um exemplo que faça a proposição verdadeira. Então, tu tentou provar que o que tu observou não funciona. Se tu não conseguir, é porque deve ser uma verdade. E agora tu procura um exemplo que aqui tu assume que aquilo é verdade e verifica se ela ainda se estabelece. Se tu procurar, claro, isso aqui demora um pouco de tempo, mas se tu conseguir procurar alguma coisa que falha, então obviamente a proposição ela é inconsistente com a proposição prévia daí. Tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, nos experimentos científicos de física do ensino médio, eles são todos experimentos clássicos, né? É impossível tu achar um contra-exemplo, né? Por exemplo, a gente sabe que todos os corpos caem na direção da Terra com a mesma aceleração. É muito difícil um estudante, sei lá, jogar uma bola, em vez da bola cair no chão, ela sobe para o espaço. Tá? Porque simplesmente é uma lei física da gravidade. Lei física. As leis da natureza, elas já são, né, elas não podem ser quebradas, assim. Então, princípio leis da conservação da energia, né, lei da gravidade, lei da atração eletrostática, né, as leis dos fluidos, né, a dinâmica estática dos fluidos, assim por diante. Então, isso não tem como, não existe como quebrar isso aí, né, fazer um experimento assim que, sei lá, tipo assim, a leis da termodinâmica, né, fato da capacidade térmica de um corpo ser positiva significa que para tu aumentar a temperatura tem que sempre dar calor. Se a capacidade térmica fosse negativa, tu teria que praticamente assim, tu teria que dar calor para baixar a temperatura. A gente sabe que não, tu tem que remover calor, né, tirar a quantidade de energia interna na forma de calor do corpo para que a temperatura dele baixe. Então todos esses processos aí, né, que envolvam as leis fundamentais da física, que já estão, das ciências que já estão consolidadas, essas não admitem contra-exemplos. Tá? Então, por isso que a gente normalmente não usa o método de contra-exemplos quando trabalha com experimentos de ensino médio. Talvez simplesmente se trabalhe com experimentos para ensinar alunos assim, né, na faixa aí dos 17 aos 20 anos de idade, simplesmente mandando ele verificar uma coisa que ele estudou em aula, né? Não fica fazendo a modelagem mental no sentido estrito do Johnson Laird, com uma estrutura de psicologia cognitivista como está aqui. Okay? Outro aspecto assim que a gente pode considerar são as epistemologias. Epistemologias praticamente é como o ser humano se posiciona frente à aquisição do conhecimento. Tá? Uma epistemologia assim que existem vários autores epistemológicos, né? Piaget era um deles, né? Então praticamente a gente pode pensar em epistemologias na América Latina. Então uma das epistemologias que um dos maiores epistemologistas latino-americanos seria o pesquisador argentino Mário Binge, né? Que praticamente existem vários livros assim sobre ciência. O Mário Binge era físico, né? Então ele usava muito assim de resultados astronômicos e físicos para explicar as coisas, né, que ele queria falar em termos da concepção dele do que é a ciência. Mas enfim, existem dois livros assim do Mário Binge que são recomendáveis assim para o professor ler.
Tá? O primeiro é a ciência, método e filosofia, e o segundo é a investigação científica. O primeiro deve ter ciência, método e filosofia, deve ter umas 80 páginas. Investigação científica é um livro que deve ter umas 600 páginas. Então, uma literatura bem mais aprofundada daí, com muitos experimentos assim de física, que talvez não interesse quem é professor de outras áreas, assim, tipo química, biologia ou matemática. Tá? Mas vamos ver então a epistemologia de Balbinge, que normalmente é aquela que a gente normalmente trabalha com os alunos inicialmente. Se o professor não tem experiência ou leitura epistemológica, talvez seria interessante usar só a Mário Binge para começar, tá? Porque é um método método de modelagem mental usando experimentos dentro da sala de aula, que são os microexperimentos. Tá? Então vamos ver como é que ficaria, por exemplo, né, segundo o que a gente faz com o estudante. Tu pega, por exemplo, propõe um experimento para o estudante para ele fazer uma modelagem mental e tu estabelece um problema. Tá? Então o estudante tem que reconhecer, por exemplo, significado, examinar o grupo assim de observações, fazer uma classificação preliminar e as seleções assim de hipóteses que sejam provavelmente relevantes para explicar o problema. Tá? Depois tem que descobrir o problema. O problema ele tem que ser interiorizado na carga cognitiva da pessoa através dos sentidos. Lembra, né, do homúnculo de Penfield, né? Ok? E praticamente, né, verificar se existe alguma lacuna ou incoerência no corpo do saber que ele precisa para desvendar a solução desse problema. Depois a formação do problema. Existe uma pergunta que tem que ser feita e essa pergunta ela tem que ter uma probabilidade de ser a correta. A gente não pode, por exemplo, assim, eu vou fazer um estudo para estudar a influência do adubo no crescimento das plantas, tá? Para verificar qual é o adubo, por exemplo, que é vendido no supermercado que faz as plantas crescerem mais ou enfim, né? Desenvolver em menos tempo. Eu não posso fazer uma pergunta que não tenha a probabilidade de estar certa. Tipo assim, ó, eu vou testar os adubos e a minha pergunta é assim, ó, vou provar que nenhum adubo funciona. Não, tu tem que praticamente verificar assim, ó, eu conheço os adubos que eu vou usar, conheço um pouco da fisiologia da planta e eu quero testar se o adubo que tem 10% de fosfato, 10% de potássio, ok? Se esses adubos têm melhor desempenho do que um adubo que seja exclusivamente potássio ou fosfato. Tá? Verificar se os adubos mais completos têm melhor rendimento do que os menos completos. Então é uma pergunta que tem mais probabilidade de estar certa, não é uma pergunta que foge completamente. Nem todas as perguntas a gente consegue fazer ciência a partir delas aí. Tá? As perguntas têm que ser perguntas coerentes e congruentes e compatíveis com os materiais que vão ser trabalhados daí. Depois, a fase 2, vem a construção de um modelo teórico pelos alunos. Os alunos vão pegar uma folha de papel em branco, vão selecionar os fatores pertinentes, vão fazer as suposições, vão fazer diagramas conceituais. Podem estar incorretos e certamente vão estar incompletos. Né? Vão inventar hipóteses centrais e suposições auxiliares. Tá? Enfim, vai fazer. O aluno pode propor enunciados assim que possam ser testados por meio da experimentação, tá? No sentido de que eles podem se adaptar aos desfechos daí, esperados daí. Se for possível, a tradução matemática, modelagem mental, né, de Johnson Lerner requer modelagem matemática, né, por razões históricas. Então, sempre tem que ser possível alguma espécie de descrição matemática, né, uma tradução das hipóteses de parte delas. A matemática nem sempre ela pode ser lógica, né, tipo aquilo que foi comentado das tabelas anteriores, né, se existe A não pode existir B, né, se existe A e for mudado o B, se tiver uma relação, como é que seria o A e o B depois, e assim por diante. Pode ser simplesmente lógica simples, lógica matemática, não precisa ser, sei lá, vou ajustar uma parábola, vou ajustar um polinômio em cima de uma observação, não precisa ser esse grau, ou fazer uma análise gráfica. Análise gráfica pode ser simples, não preciso coletar
por exemplo, assim, a coletar 50 pontos para fazer um gráfico em um plano x e y, assim, num fator em função de uma possível causa. Eu posso simplesmente coletar o antes e depois verificar se mudou. Tá? Também formas assim de usar a matemática, não usar tudo aquilo que o aluno sabe de matemática, que provavelmente deve ter visto nas aulas de matemática, mas pode ter alguma matemática sendo associada, com certeza. Daí, tá? E colocar na forma de linguagem matemática. Fase 3 são as deduções e consequências particulares, né? Tipo assim, eu procurar suportes racionais, assim, tipo assim, ó, se eu botar mais adubo, não vou estar queimando a raiz da planta, até que ponto que eu consigo fazer o experimento sem danificar as sementes, assim por diante, tá? E depois a busca de suportes experimentais, para elaboração de previsões, né? Pode trocar ideias com colegas, né? Pode tentar coletar mais dados, assim por diante, tá? Então, as consequências particulares, né? Por exemplo, se tu usou uma semente de melão para fazer um experimento do adubo, será que isso vai funcionar, por exemplo, se eu fizer plantar feijão preto, né? Se eu plantar feijão carioca, será que vai funcionar a mesma coisa com outros tipos de plantas também, né? Será que funciona com todas as plantas? Tem alguma planta que não funciona? Enfim, tem que verificar, tá? Até que ponto que os dados empíricos dentro dos recursos que é feitos possam ser explorados daí pelo aluno. Tá? Fase 4 são os testes e hipóteses, né, que são os desenhos, execuções assim dos testes, por EBA testes daí, né, a classificação dos dados, né, o uso de estatística, a redução de dados, desenvolvimento, análise, né, interpretação dos dados experimentais e por último as primeiras inferências que possam levar à conclusão, que seriam, por exemplo, como que esses dados concordam ou discordam dos modelos teóricos intuitivos dos alunos daí, que eles fizeram no primeiro momento, que são os modelos incompletos. E depois as conclusões da teoria, né? Verificar o que mudou assim da ideia e concepção inicial do aluno, contraste dos resultados, né? Reajuste no modelo, daí se tiver tempo assim faz mais experimentos, aí vai depender dos recursos, né? Assim, sucessivamente, né? E examinar possíveis extensões, tá? Então são coisas assim que Mário Bunge acha que às vezes é melhor que o aluno pense num trabalho que ele não vai repetir, mas que ele consiga fazer uma modelagem mental em cima daquilo que ele conseguiu observar, tá? Então, essa epistemologia do Mário Bunge, ela parece ser em primeira aproximação correta, tendo em vista restrições assim de orçamentárias e de material, assim que normalmente nós não temos muito material para trabalhar com aluno no ensino médio. Mas micropesquisas elas são válidas, tá? Porque dá para verificar a construção de modelos mentais, tá? Verificação, por exemplo, de modelos iniciais, verificar como que o aluno traça conclusões heurísticas, tá? E também, né, a revisão de modelos, assim, no sentido de modificar e refinar os modelos mentais, tá? Mudar a consistência, né, e reduzir daí erros possíveis daí. Tá? Em geral, a modelagem mental por micropesquisas, tá, busca avaliar a indução, a dedução e a abdução de procedimentos deliberativos. Requer que a teoria seja organizada ao redor de estágios isolados de processamento, enquanto que na vida real o sucesso no dia a dia demanda integração entre estágios. Por isso que métodos micropesquisas, assim, às vezes ele recebe muita crítica assim dos autores mais exigentes, assim, né? Porque quando o aluno faz uma micropesquisa num experimento laboratório numa escola, por exemplo, normalmente assim ele está recebendo uma coisa que já foi preparada para ele, enquanto que na vida, né, não tem preparação para nada. A vida ela vem de qualquer jeito, né? E a gente normalmente precisa de outros fatores assim e muito mais tempo para ter uma organização teórica para descrever uma coisa que aparece na realidade da pessoa, tá? Mas enfim, teoria organizada ao redor de estágios isolados de processamento, ou seja, o aluno vai testar o feijão, depois vai testar o milho, depois vai testar, né, enfim, outras plantas aí, melão ou
um tempero, né, tipo um pé-orégano, coisa parecida, né, para testar os adubos. Depois requerem teoria usada por humanos em isolamento social. Então, cada aluno vai ter seu experimento, tá? E ele vai tentar fazer modelagem mental. Então, a crítica padrão da modelagem mental praticamente o indivíduo. Ele vai ter que achar soluções individualizadas. Mas a gente sabe que na vida real tem que ter todo um processo social de cooperação, assim, né, que faz a vida ficar, né, as soluções ser obtidas com mais pressa daí, tá? Então, isso também é uma das questões, por exemplo, de isolamento social em épocas de pandemia, que tecnicamente são tem as limitações das micropesquisas daí. Depois trata emoções e afetos como perturbações de um processo cognitivo. Ou seja, o aluno tem que estar fazendo os testes lá bem sério, assim, preocupado com o resultado, sem manifestar nenhuma emoção, o que pode ser algo maçante, assim, dependendo da faixa etária e da cultura da pessoa. E a gente sabe que experiências da vida diária surgem de uma conexão íntima entre emoção e cognição com respeito ao significado das informações processadas. Então, não vai fazer o experimento porque tem que fazer o experimento, tá? E o que tu está pensando não interessa, o que está sentindo não interessa. Às vezes, os experimentos que são feitos com emoção e com entusiasmo pelo cientista são aqueles assim que dão mais resultados daí, tá? Então, isso tudo entra também dentro de uma nova linha chamada macrocognição e metacognição, que daí tem outros fatores assim a ser considerados, né? Principalmente o uso de metacognição e macrocognição para decisões assim que são decorrentes de modelagem mental de fenômenos naturalísticos, né, naturais. Então aqui tem um exemplo aqui dos alunos trabalhando com micropesquisa. Cada aluno recebe uma atribuição, ou então pequenos grupos de alunos recebem uma atribuição e vão testar as hipóteses daí. Isso aqui é muito comum também nos Estados Unidos, assim, na Austrália, esse tipo de análise, esse tipo de procedimento, assim, o aluno tem muito laboratório, né? Aqui no Brasil não é tanto, porque falta muito material didático para ser produzido, né? Enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, eles têm muitas empresas que já produzem todos os materiais didáticos que possam ser adquiridos e implantados, né? Então aí entra a questão, por exemplo, do material didático, né? O material didático é um assunto completamente à parte daí. Então a modelagem mental por micropesquisas, ela realmente envolve desenvolvimento de material didático apropriado pelo professor, tá? Ou então pelo professor junto com colaboradores que têm capacidade técnica de produzir tal coisa, né? Os equipamentos e instrumentos e tudo mais. E aqui temos, né, um exemplo aqui de roteiro de micropesquisa, né? Surge um problema no dia, né? Então vamos dar uma olhada nesse gráfico. E surge um problema que é atribuído pelo professor, problema do dia. Depois tem uma fila de procedimentos de ação, né? Qual é a rotina, precisa de alguma coisa, o que tem que fazer, tá? E produtos necessários, né? Quais são os produtos disso? Às vezes tem que ter um exame de dados, né? O exame de dados pode mudar essa ação no sentido de produzir os produtos intelectuais da tese, da tese ou do trabalho, né? Também temos, por exemplo, foco, né? Percepções, equilíbrio, pontos de percepção, pontos de equilíbrio, pesquisas oportunísticas, né? Pesquisa de dados, oportunidade de tu conseguir fazer o experimento e ele dar certo, às vezes não consegue, né? E esse plano de ação normalmente faz um ciclo de refinamento aqui. Aqui é um exemplo que pode surgir um ciclo de feedback. Exame de dados, né? Levantamento dos pontos e pesquisa de dados, verificar se tem que mudar alguma coisa no experimento e ficar ciclando até que o experimento seja correto, tá? Depois nós temos, por exemplo, aqui quando os dados são satisfatórios, daí tem praticamente ocorre refinamento dos modelos mentais, assim, porque o aluno faz sentido do que está acontecendo.
Aí o modelo mental começa a ser produzido. Aí pode ter hipóteses, questões e dúvidas e volta a examinar dado, daí entra num outro ciclo aqui, tá, de refinar o modelo mental. Depois, por exemplo, quando isso aqui não desenvolve mais, é porque já se esgotou assim, né? E daí quando se esgotou o modelo mental, provavelmente já vai estar pronto, né? Depois do professor ter garantia disso, né? E daí depois, né, existem os julgamentos e as previsões pelos alunos que fecham daí a linha de ação gerando o produto, tá? Então, para micropesquisa em sala de aula, que são esses os temas de pesquisa que o professor dá e o aluno trabalha, que não necessariamente podem ser executados numa única aula, às vezes tem que passar várias sessões assim de laboratório para que consiga fazer alguma coisa, principalmente se trabalhar com planta, por exemplo, ou então né, às vezes tem que esperar, sei lá, algumas semanas para que as plantas cresçam, né? Então, daí vem todas as questões éticas aí, né, de trabalho, cooperação, né, pensamento conjunto, enfim, entra todo um processo psicológico aqui nesse tipo de trabalho. Então, micropesquisas são temas assim que podem ser bem interessantes e chamativos. Normalmente é o que a gente usa em educação e ciências, ensino de ciências, é verificar assim como é que a gente pode fazer uma micropesquisa que seja mais efetiva assim para o aprendizado do aluno. Uma micropesquisa em um laboratório conduzido incorretamente, ele praticamente é pior do que se não existisse, né? Então, às vezes a micropesquisa pode ter um efeito assim devastador. O aluno pode perder tempo fazendo uma coisa que ele não vai aprender, não vai desenvolver. Então, alguns experimentos têm que ser bem construídos. É preferível gastar muito tempo pensando nos experimentos assim que sejam bons e elucidativos, e às vezes é melhor fazer menos experimentos do que fazer muito experimento. Que o laboratório ele pode ser bem deletério, assim, ele pode ter um efeito bem negativo, tá, na formação de modelagem mental pelos alunos. Tá? E lembrando um pouco da arte, né, para concluir, né, concluir um pouco essa aula, que já que estamos falando de estoicismo, né, falando de Marco Aurélio também, então lembrei de um poema chamado Ozymandias, que é um poema escrito pelo marido da Mary Shelley, né, que foi a autora do romance Frankenstein, né, que é o Percy Bysshe Shelley. Ele morreu com 30 anos de idade, né, afogado. E os amigos dele, inclusive, cremaram ele na beira da praia. Lord Byron e a Mary Shelley estavam juntos ali, né? O Lord Byron, que era primeira geração romântica, né, a byroniana na Europa. Ele praticamente fez esse poema aqui, né, que praticamente é de um rei chamado Ozymandias, né? E aí tem uma figura mais ou menos que mostra ali um viajante observando uma estátua, né, que tem as duas pernas e uma cabeça carrancuda caída no chão no meio da areia num deserto, tá? Então o poema é mais ou menos assim: encontrei um viajante vindo de uma terra antiga, que me disse: duas imensas e destroncadas pernas de pedra se erguem no deserto. Perto delas, sob a areia meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca, com lábio enrugado e sorriso de frio comando, dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões, que ainda sobrevivem, estampadas nessas coisas inertes. A mão que os escarneceu e o coração que os alimentou, e no pedestal aparecem essas palavras: meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e vos desesperem. Nada mais resta em redor à decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio, e as areias solitárias e planas se espalham para longe. Então, praticamente, o que está dizendo assim é que há muito tempo atrás existia um rei que era poderoso, que construiu um império, e hoje no meio do deserto tem só uns pedaços da estátua que ele era, dizendo que era para olhar toda aquela cidade linda que ele fez, mas que, né, hoje só tem areia, porque mostra o efeito do tempo em destruir todas as coisas que o ser humano faz. Tá? Então, é um poema assim que é considerado um dos poemas
que mais despertam assim as pessoas de língua inglesa, né? Porque Percy Bysshe Shelley é autor britânico, né? Que morreu na Itália. Então é um poema assim que para a população de língua inglesa ele tem muito significado, assim, e aparece em seguida, tá, na sociedade, nos comentários e na internet. E mostra a efemeridade de tudo que o ser humano faz com respeito ao tempo. Então, aqui eu achei um exemplo clássico assim disso, né? Tem esse monte Nemrut na Turquia, que na realidade é o túmulo do rei Antíoco I de Comagena, que viveu de 86 a 38 a.C. Aqui vocês podem perceber que na realidade o túmulo dele, tá? O túmulo dele é essa pirâmide aqui que está aqui atrás, não existe mais o corpo dele, nada disso, né? Há muito tempo. E tinha essas estátuas assim das pessoas sentadas. E ele colocou assim, ó, o pai dele aqui, a mãe dele aqui, colocou daí diversos deuses assim, né, persas e greco-romanos aqui, ok? E praticamente colocou ele sentado no meio das divindades, assim, né, como se fosse ficar para sempre junto com as divindades que eles acreditavam na época, que eram aqueles deuses gregos e coisa e tal. Com o passar do tempo, terremoto e coisa e tal, as cabeças se desprenderam, rolaram e foram parar tudo aqui embaixo. Tá? Então essas cabeças assim, essa cabeça, por exemplo, né, de Apolo, né, deus grego Apolo, que está personificado aqui como Mitra, que seria um deus persa, né, veio rolar aqui para baixo. Tá? Então, obviamente, não existe mais isso. Tá? Então, toda a tentativa dele, por exemplo, de tentar mostrar alguma forma de construção que durasse, não sobreviveu aos efeitos do tempo, né? E aqui, por exemplo, tem a cabeça dele, né? Isso aqui seria o próprio rei, né? Antíoco I. E tem esse painel aqui dele, né? Praticamente o painel da época do túmulo, ele apertando as mãos de Hércules daí, né? Como se ele tivesse ido para o Olimpo, assim, né? E tivesse encontrado um dos heróis da mitologia, que seria o Hércules, tá? Então, obviamente, foi o que sobrou dele em termos assim de personificação, essas imagens daí, ok? Então, interessante assim essa questão estoica, por exemplo, de simplesmente o que o ser humano faz assim tem uma duração limitada, assim como a duração do próprio ser humano também é limitada também. Então, era isso assim sobre a aula de hoje. Espero que tenha sido informativa. Tá? São temas, modelagem mental é um tema extremamente complexo, muito difícil de trabalhado, né? E espero que surjam dúvidas daí, que possam ser trabalhadas daí e colocadas, né, na sessão de discussões ali embaixo para a gente esclarecer os pontos que forem necessários. Então era isso por hoje. Okay? Quero desejar daí bons estudos para todo mundo que vão para frente, né, dentro dos seus projetos de vida e que, obviamente, desenvolvam os modelos mentais necessários, né, para seguir a vida adiante daí. Um abraço, tchau, tchau.